Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais uma conversa matinais. Força da natureza. Bom, a força da natureza muitas vezes pode acontecer por bem e talvez até por mal. Ou pelo menos a consequência dela é que pode ser por mal. Se pensarmos por mal, faz-nos remeter sensivelmente a um ano atrás, há pouco mais de um ano atrás, quando Portugal foi fustigado pelos incêndios e tanto se perdeu em junho de 2017 e depois também em outubro do mesmo ano, quando já ninguém esperava que a força da natureza pudesse trazer tanto calor. Mas precisamente porque pode ser por bem ou por mal, também a força da natureza nos pode trazer aquilo que de melhor existe, não só na natureza, mas também se olharmos àquela que é a nossa natureza humana, do ser humano. O que é que nós somos capazes de fazer pelos outros, em prol dos outros e em prol de quem mais precisa. E nesse sentido, hoje vamos conhecer precisamente este projeto, este grupo de pessoas que depois se designa por Força da Natureza, que já tem tido várias iniciativas que vamos saber quais são e porquê. Mas vou estar à conversa com Rita Carvalho, que faz precisamente parte deste projeto Força da Natureza. Rita, muito obrigada por ter vindo ao Matinais e eu gostava de perceber exatamente como é que nasce este Força da Natureza, como é que se junta este grupo de pessoas. Obrigada pela oportunidade de falar aqui do projeto. Então, a Força da Natureza surgiu na sequência dos incêndios de outubro. Algumas pessoas da paróquia de Cascais tinham algumas ligações à Oliveira do Hospital, foram imediatamente para o terreno fazer o que fosse preciso e, na altura, o que nós sentimos que era necessário ajudar as populações era, no fundo, braços para trabalhar, não é? Pessoas que pudessem estar lá, voluntários, a fazer todo tipo de ajuda. Foi isso que este projeto se propôs fazer logo no início. No fundo, proporcionar aqui uma estrutura que as pessoas que pudessem ser voluntárias e quisessem não tivessem que se preocupar com nada, não tivessem que estar a contactar as entidades locais, mas através de nós faríamos todos esses contactos e as pessoas poderiam ir para o terreno ajudar. Foi isso que aconteceu nos 3, 4 primeiros meses, logo a seguir aos incêndios em outubro. A Força da Natureza criou uma plataforma online onde as pessoas se podiam inscrever para ir para o terreno, só tinham que estar disponíveis naquele fim de semana e os grupos, e nós organizávamos tudo, as missões no terreno, exatamente para não também causar muito mais trabalho às entidades locais que estavam, no fundo, a braços com aquela emergência. Foi isso que fizemos, levámos 300 e tais voluntários nos primeiros meses, logo a seguir aos incêndios, para o terreno, fazer todo o tipo de ações, desde limpezas, de escombros, distribuição de alimentos, todo o tipo de trabalho que era necessário e depois fomos ganhando alguma confiança com as populações locais, estamos a falar concretamente do Oliveira do Hospital e fomos-nos apercebendo de outras necessidades e aí foram surgindo outras campanhas. Antes de irmos conhecer essas campanhas, Rita, chegar ao terreno, depois da tragédia que todos nós assistimos, a maior parte, felizmente, se calhar, através daquilo que as televisões nos foram trazendo, mas para quem esteve no local e viu a sua vida afetada, com toda a certeza uma tragédia nada fácil de enfrentar. O que é que sentiram nestes primeiros momentos que chegaram? Estamos aqui para ajudar. Eu acho que, assim, nós como cristãos sentimos muito esse impulso de fazer qualquer coisa, não é? E quando fomos logo para o terreno havia muita confusão, não é? Nem se sabia muito bem o que é que se poderia fazer, mas a nossa atitude foi sempre estamos aqui, fazemos o que for preciso. E foi isso que aconteceu nos primeiros meses e foi muito rico esse trabalho que foi feito e eu acho que o mais importante que tem sido ao longo dos tempos tem sido as pessoas perceberem que nós continuamos lá. Eu acho que a grande força da natureza é essa e a própria relação que se foi construindo com aquelas pessoas. E isso é uma coisa que, enquanto cristãos, também nos mobiliza muito, não é? No fundo, nós percebermos que, se calhar, as horas de trabalho que damos não são o mais importante, não é? Mas é, no fundo, poder estar com aquelas pessoas, elas poderem saber que nós nos preocupamos com ela, que mobilizamos outros para que a situação delas não seja esquecida e que possamos, no fundo, estar junto delas. Eu acho que isso tem sido a maior força da natureza que nós temos conseguido trazer. E também, no fundo, aproximar aqui dois mundos que, neste Portugal tão pequenino, às vezes parecem tão distantes, que é, no fundo, pessoas que vivem no litoral, nós estamos todos aqui da zona de Lisboa, não é? Cascais, da Vigararia de Cascais, mas, no
fundo, estamos tão distantes às vezes deste Portugal mais interior. E, no fundo, também criar esses laços de pertença foi uma coisa muito importante e muito rica que nós sentimos. Os voluntários que foram para o terreno foram grupos organizados, desde escoteiros, que queriam ir e para a atividade de escoteiros de fazer e não saber para onde ir, não saber o que fazer, mas foram muitas famílias, muitos grupos de paróquias, muitas pessoas que se inscreveram na plataforma sem conhecerem as outras pessoas que iam com elas. Eu acho que isso foi de uma generosidade imensa e isso é o que eu sinto que as pessoas no terreno sentem mais. Mas, quer dizer, o trabalho é duro no terreno, as pessoas estão ainda muito fragilizadas, muito a tentar renascer, mas eu acho que o mais importante é elas sentirem que passaram 8, 9 meses e nós continuamos a ir lá aos fins de semana e continuamos a querer saber delas e continuamos a inventar campanhas para as ajudar. E eu acho que isso, como igreja, como cristã, sinto que tem sido o mais importante e a mais-valia deste projeto. Essa parte importante deles perceberem que não estiveram aqui só no agora, mas que no amanhã também estão connosco e eles sentem que estão amparados e que, se necessitarem, têm ali uma mão amiga a quem recorrer. Exatamente, uma expressão que o vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, que tem sido acima das pessoas que nós temos mais contactado, dizia que era, você já não se trata de ajudar, mas de pertencer. E no fundo eu sinto isso, não é? Pessoalmente, com a minha família, que quando vamos lá, que é uma terra que eu nunca tinha ido antes do incêndio, não conhecia Oliveira do Hospital, e hoje em dia sinto que já faço um bocadinho parte daquele Portugal que eu não conhecia. Eu acho que isso também, tendo em conta a dimensão dos incêndios e os problemas estruturais que estão por trás desta desgraça, eu acho que este envolvimento de todos, enquanto cidadãos, de podermos fazer a diferença, de podermos dar um pequeno contributo, contribuir para a solução e, no fundo, não ficarmos só nas redes sociais a dizer que isto é inacreditável, inconcebível e a tirar responsabilidades para todo o lado. No fundo, nós podemos fazer a nossa parte, que é minúscula e que é uma gota d'água no oceano. Temos perfeitamente essa consciência, mas, no fundo, sabermos que estamos a fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Em termos de Oliveira de Hospital, um meio mais rural, houve pessoas que perderam alguma coisa, outros que perderam praticamente tudo. E uma das campanhas que a Força da Natureza lança tem um pouco que ver com aquilo que era também a atividade económica, por assim dizer, de grandes, ou de uma boa parte das famílias ali residentes, e tinha que ver com pastorícia, nomeadamente com ovelhas, não era? Exatamente. Uma das coisas que nós sentimos era que, mais do que levar aquela ajuda imediata, que até transbordou e que às tantas se tornou num problema para estas populações que foram afetadas, de enviar roupa e alimentos, era, no fundo, como é que nós podemos ajudar estas pessoas a voltarem a ter a vida que tinham, não é? Que é muito difícil, porque estamos a falar de um grau de destruição que só indo para o terreno é que se consegue perceber, não é? E Oliveira do Hospital é uma zona industrializada, com imensa economia, com imensos recursos, e que, quando nós vemos a zona industrial queimada, é uma coisa que é inconcebível, não é? Que é muito difícil de perceber. E nós, no início, como disse, o objetivo não era levar meios monetários, nada disso. Mas fomos sentindo que, para fazer essa diferença, tínhamos que ajudar as pessoas a reconstruir a sua vida. E esta ideia das ovelhas foi muito esse sentir, não é? Com as entidades locais, com a Câmara e com as outras que temos contactado. Sentimos que a produção do queijo da Serra da Estrela, aquele queijo certificado que todos nós gostamos, que estava quase em risco, não é? Porque no fundo é uma raça de ovelhas bordaleiras, uma raça autóctone muito específica e que foi completamente quase dizimada, e nós percebemos que ajudar aqueles pastores não era dar-lhes só ração, era dar-lhes a ferramenta para eles poderem continuar a fazer a sua atividade económica. Estamos a falar aqui de algumas empresas já com alguma escala, e então o que nós combinámos com a Associação dos Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, que se localiza exatamente em Oliveira do Hospital, era que íamos angariar dinheiro para comprar ovelhas. E então lançámos esta primeira campanha em janeiro, que foi a campanha Adota uma Ovelha. Tentámos também ser criativos para fazer esta ligação às pessoas, em que, no fundo, pedíamos às pessoas que dessem um donativo de 70 €, que é o preço que estas ovelhas bebés foram adquiridas, e, no fundo, as pessoas poderem escolher um nome para a sua ovelha e depois essa ovelha ser entregue aos pastores, aos produtores de leite, que depois faz o tal queijo certificado, que tem que cumprir uma série de requisitos.
e que esta operação era toda controlada pela tal associação que tem os registros das perdas e, portanto, no fundo, confiámos plenamente que nós só fazíamos esta parte da angariação dos fundos e eles tratariam do resto. E, no fundo, foi muito engraçado ver que as pessoas se juntavam, nós lançámos a campanha no Facebook e também no nosso site, e que as pessoas se juntavam, famílias, colegas de trabalho, paróquias, para todos juntos darem uma ovelha. E isso foi muito engraçado e poderem escolher o nome, e a ovelha foi registada precisamente com esse nome, e depois houve um sorteio entre os agricultores, entre os pastores que perderam estes animais, em que foi atribuída uma cota a cada um, consoante as perdas, e foram sorteadas estas ovelhas e nós hoje podemos saber a família X deu a ovelha Y que está com o pastor Z. Portanto, isso é uma coisa que está toda registada e eu acho que isso criou essa ligação que eu estava a falar há pouco, não é? Das pessoas não estão a dar um donativo para uma coisa que não sabem o que era. Estão para uma ovelha para a qual escolheram o nome e houve até votações entre grupos para escolher o nome da ovelha, escolas, imensas empresas, ou seja, foi um bocadinho de cada um que foi para lá e eu acho que isso foi muito importante e conseguimos um número ótimo, foram 260 ovelhas, 70 euros cada um é um valor muito considerável, mas que no fundo é o esforço de centenas de pessoas, não tivemos nenhuma empresa que nos tenha dado 10 ovelhas ou 20 ou 30, foram às vezes... Temos até o registro que as pessoas nos mandavam depois por e-mail de uma escola em que vinha com um papel com a lista apontada de 1 euro a 1 euro. Ou seja, aquela ovelha foram 70 pessoas que deram, cada uma deu 1 euro e tinha o registro apontado do número de pessoas que tinham dado. Portanto, eu acho que isso é a sociedade civil a funcionar e é todos podermos dar um bocadinho para construir uma coisa maior. A força da natureza nasce na paróquia de Cascais, não é? Há pouco referenciava isso. Portanto, de certa forma, também ajudaram aqui uma dinâmica diferente na paróquia, sentem isso? Sim, nós já temos feito algumas campanhas específicas na paróquia de algumas causas, não é? Mas esta foi uma causa que rapidamente saiu ali do âmbito da paróquia, não é? Portanto, e foi rapidamente para a Vigararia, não é? Para as outras paróquias ali da zona de Cascais, mas a partir do momento em que nós fomos divulgarmos um bocadinho a campanha, nós tivemos doações até dos estrangeiros, da Europa, fora da Europa, de pessoas que souberam da campanha lá fora, ou pelas redes sociais, ou pela internet, pelo site, e que no fundo contribuíram, porque era muito fácil, podiam-no fazer através da internet. Portanto, apesar de ter dinamizado muito a paróquia, e foi engraçado ver até algumas capelas que têm comunidades mais pequenas dentro da própria paróquia, mobilizarem-se, fazerem rifas e cada um contribuir bastante, e levar as rifas para o trabalho e para os amigos. No fundo, dinamizou também muito a paróquia, mas foi uma coisa que claramente saiu do âmbito da paróquia da Vigararia. O facto de cada um ter dado um bocadinho de si, das mais variadas formas, isto permite depois então manter este elo de ligação que há pouco a Rita referenciava, que é importante para quem está no terreno. Sim, nós sentimos isso, não é? Porque depois as pessoas querem conhecer e querem saber e de repente percebem que há imensas coisas interessantes. Um trabalho muito interessante nós fizemos também, voltando agora aqui um bocadinho atrás, nos primeiros meses em Oliveira do Hospital, e foi um trabalho feito quase todo com os escuteiros, foi de levantamento dos trilhos. Eles têm muitos percursos da natureza que foram danificados, as marcações foram queimadas, e nós fizemos esse trabalho de mapeamento dos trilhos. E isso é uma coisa que, no fundo, as pessoas percebem que há ali uma coisa que podem fazer, não é? Que agora vem o verão, não está tudo verde, como é óbvio, ainda está muito preto, mas que é um tipo de atividade que pode ligar as pessoas à terra, não é? Isso é uma coisa muito importante e que não se esgota na ovelha e que não se esgota nesta ação. E penso que isso tem muito valor, não é? Nós, no fundo, aproximarmos estas duas realidades do país, eu acho que isso é uma coisa que acreditamos que pode trazer outros frutos. Com o facto de irem lá semanalmente, ao fim de semana, perceberem como é que vão indo as coisas, apercebem-se de outras necessidades. E, portanto, há mais uma campanha que está aí a decorrer, seja obreiro desta colmeia. Rita, que campanha é esta? Exatamente, portanto, no fundo, nós terminámos a campanha das ovelhas, terminámos a angariação de fundos, se bem que algumas ovelhas ainda não foram entregues aos pastores, porque estão agora, temos que
esperar que nasçam mais borregas para serem entregues em bebé, que é isso que está acertado, mas fomos percebendo, para já, que a adesão tinha sido enorme, não é? E que havia aqui um potencial que nós não podíamos desperdiçar. E no fundo, que havia outras necessidades, que se calhar já não estamos a falar aqui tanto da sobrevivência económica das pessoas, porque estamos a falar de ajudar os apicultores, alguns têm outras atividades profissionais, isto acaba por ser só uma atividade complementar, ou mesmo os que fazem grande produção de mel, não é com a nossa ajuda minúscula, volto a sublinhar, que vão reerguer a sua atividade, mas no fundo é uma maneira de continuarmos ligados a estas pessoas, destas pessoas poderem retomar um trabalho que para elas é importante, que é tratarem das suas abelhas, fazerem a sua produção caseira, às vezes do mel, e também uma necessidade muito importante em termos globais, que é o papel que as abelhas têm na natureza, que é uma coisa que eu também desconhecia, mas que são insetos muito importantes no equilíbrio do ecossistema e que desapareceram quase por completo daquela zona, tanto porque as colmeias arderam muitas centenas de colmeias, mas também porque ficou tudo preto e as abelhas não tinham como estar ali, mas que no fundo é muito importante trazer este inseto de volta a esta zona e a todas as zonas. Portanto, além de estarmos a continuar ligados a estas pessoas e de podermos dar o contributo delas recuperarem, algumas se calhar tinham 10 colmeias e se arderam 10 já não vão voltar a ter, não é? Mas se calhar receberem 2 ou 3, isso é um incentivo para poderem voltar a ter mais gosto com a sua terra, terem a sua atividade e, no fundo, ligarem-se também à sua vida, não é? Portanto, e renascerem, E renascerem, exatamente. Então, como é que as pessoas podem ser obreiros desta colmeia? Em que é que implica a campanha? Portanto, nós, no fundo, queremos comprar colmeias e enxames para distribuir aos apicultores afetados no Conselho de Oliveira do Hospital. O que nós propomos às pessoas é ou que deem uma colmeia inteira, que são 95 euros, que implica a caixa e as abelhas, e podem fazer com a mesma lógica que fizeram nas abelhas, nas ovelhas, que é no fundo juntarem um grupo de amigos, 5 euros a cada um, não custa nada, ou 2 ou 3, se forem 95 amigos. Portanto, no fundo, mobilizar as pessoas para que nas suas redes de contacto juntem, ou então as pessoas poderem contribuir só apenas com 5 euros, que nós atribuímos simbolicamente o valor a um alvéolo desta colmeia. As pessoas podem fazer uma transferência através do nosso site, portanto, têm uma subscrição para fazer a campanha, têm que preencher uns dados mínimos. Se derem uma colmeia inteira, podem escolher o nome da abelha rainha, aqui de uma forma também criativa de ligar as pessoas. E outra, mais localmente na paróquia e na vigararia, o que nós fizemos foi uns frasquinhos de mel, que no fundo são um frasco muito pequeno e muito simbólico, que não vale o valor do donativo que nós propomos, que são 5 euros, mas no fundo em troca deste donativo as pessoas poderem receber algo que no fundo é um produto desta campanha, que é a produção de mel. Portanto, nas paróquias temos feito este trabalho, vamos com os frasquinhos para a porta da missa pedir o contributo das pessoas, mas quem quiser contribuir através da internet, fazendo o donativo ou juntando os amigos ou dando um alvéolo, é apenas fazer uma transferência e que depois acionam um e-mail e nós respondemos a agradecer. Em termos das colmeias, qual é o objetivo em termos de números? Pronto, nós desta vez não fixámos um objetivo. Nas ovelhas tínhamos o objetivo de 200, que foi largamente superado. Aqui não temos um objetivo definido, porque a dimensão é tão grande que é difícil fixá-lo. O que nós fizemos, estamos a fazer isto por etapas, não é? Fizemos uma primeira etapa em junho, que foi com uma localidade, uma freguesia específica, que é a freguesia da Aldeia das 10, uma das mais afetadas em Oliveira do Hospital, e fixámos 35 colmeias. Distribuímos 35 colmeias pelos apicultores mais afetados. Agora vamos passar para outra freguesia e consoante já temos donativos para mais 40 a 35 colmeias de outra freguesia e no fundo vamos fazendo por etapas. Sabemos que esta é uma campanha também que vai durar mais tempo, que se vai estender, alongar mais no tempo, porque exatamente agora também não é a altura de fazer enxames, porque estamos no verão, época quente, portanto alguns enxames serão só distribuídos já na primavera, portanto temos aqui mais tempo para ir angariando estes fundos
e ir fazendo esta campanha para depois, em força, na primavera, podermos distribuir. As que distribuímos em junho ainda foi possível porque o tempo não estava muito quente, portanto a Aldeia das 10 já recebeu, os apicultores já receberam estas colmeias, agora as próximas será mais no final do ano e no início da primavera. Portanto, quem quiser pode ir contribuindo e ajudando, não é? Para que depois haja várias colmeias para serem entregues. O nosso tempo está praticamente no fim. Rita, que mensagem é que pode ficar lá para casa da Força da Natureza? Eu acho que a mensagem é que todos somos a força da natureza, não é? Não é este grupinho de meia dúzia de pessoas que está aqui um bocadinho mais nos bastidores, mas no fundo todos os que nos ligarmos a este projeto estamos a ser uma força da natureza e a ajudar as pessoas a renascer. Eu acho que é muito importante nós podermos ligarmos a estas pessoas. Já percebemos que o problema dos incêndios é um problema que vai fazer parte que fez parte do nosso passado recente e que provavelmente vai continuar a fazer parte do nosso futuro. Portanto, se nós com isto conseguirmos também mobilizar-nos para esta causa, para a prevenção e também para, no fundo, ajudar a renascer estas pessoas, por mais ínfimo que seja o nosso contributo, estaremos certamente a ligar-nos a essa população e isso é o mais importante. Rita, muito obrigada por ter vindo. Ficámos assim a conhecer aquilo que é o projeto Força da Natureza. O importante é ajudar quem mais precisa, mas acima de tudo, saber que as pessoas que estamos a ajudar sentem que estamos lá, sempre disponíveis, aquela mão amiga que eles podem recorrer quando mais precisarem. Nesta situação dos incêndios, sem dúvida que o após é que é muito mais complicado. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.